Muito bem, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast do Querido Piauí, iniciando a temporada de 2026. Dessa vez, hoje, estamos aqui diretamente da capital, Teresina, acompanhando, toda essa estrutura que a gente vai trazer para vocês nessa nova temporada de 2026. Estamos com um convidado aqui nos estúdios, né? Eu vou falar um pouco sobre esse convidado especial que está chegando aqui, já nessa abertura da nossa temporada 2026. Agradecer a todos que já seguem nosso trabalho, nosso canal, a todos os inscritos. Aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque vem muita, mas muita novidade por aí agora em 2026. Muito bem, o nosso convidado, que já está aqui com a gente nos nossos estúdios, é o nosso Fábio Abreu. Meu amigo, seja bem-vindo aos nossos estúdios, tá? Muito obrigado por ter aceito o convite para participar do nosso podcast, né? O Fábio Abreu, que é natural de Fortaleza, mas o coração é piauiense, 100% né? piauiense. Coração piauiense, isso é muito bom. Gente, eu vou fazer uma introdução aqui, apresentando um pouco a história desse homem que é uma figura pública extremamente importante para o Piauí, que já tem mais de 35 anos de história de vida pública no estado do Piauí. Deputado federal por 2 mandatos, o deputado Fábio Abreu agora vem como pré-candidato a deputado federal, ele que atualmente é secretário da SADA e tem feito um trabalho incrível na SADA. O deputado Fábio Abreu, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu gostaria de começar, deputado, primeiramente, queria perguntar para o senhor se tem, nessa trajetória que o senhor já tem, que é uma trajetória marcada por a gestão, por essa vida pública, esse amor com a vida pública que o senhor tem, em especial com a questão da segurança pública. Eu gostaria de saber o que motivou o senhor a colocar o seu nome como pré-candidato a deputado federal nesse ano de 2026. Bom, essa pergunta ela tem muito a ver do que aconteceu antes de 2026, né? Eu ingressei de fato na vida pública em 1991, quando servi o Exército Brasileiro. E ali foi um momento em que tive algumas choques de realidade, né? Por vir oriundo de interior, vir oriundo de área totalmente interiorana, e a partir daí assumi uma função como membro do Exército Brasileiro e desenvolvi esse trabalho. Fui, diria assim, exitoso em determinado momento, porque dentro da estrutura do Exército eu fui promovido à graduação de cabo. E com essa graduação eu entrei na Polícia Militar. Então, a partir daí, iniciei o trabalho de vida pública voltado para uma atividade de alto risco, altamente estressante, mas que também você consegue fazer um trabalho voltado para a questão social. Eu acho que é daí que inicia essa iniciativa, essas ações. Eu que sempre fiz algumas atividades voltadas para, eu diria assim, um embrião da chamada polícia comunitária, fazia reuniões com as comunidades onde eu estava trabalhando, e a partir de determinado momento, com a ascensão na carreira, né, porque cabo, depois sargento, e apareceu os concursos públicos, né, pela Universidade Estadual do Piauí, para oficial da Polícia Militar. Foi quando eu me inscrevi e fui aprovado. A partir daí passei 3 anos no estado do Pará, fui, nesses períodos, saí aspirante oficial lá, e assumi aqui no estado do Piauí, aqui na região norte, no 9º Batalhão, como aspirante. E ainda como aspirante eu iniciei o meu processo nessa área de unidades especializadas, né? Fui para o que foi o embrião do que é o BOP hoje. Começou com o nome de CPE, depois transformou em GAT e hoje é o BOP. Bacana. E a partir de 2006 eu assumo a RONE.
Então, foi daí que se fez esse trabalho misto com predominância para a operacionalidade, unidade especializada, que se destacou bastante. E aí a gente fez esse trabalho, mas além disso também iniciou um trabalho social forte, no que se refere à parte de prevenção, pelotão mirim. E em determinado momento, por volta de 2014, então, assim, o meu trabalho, eu digo muito, né, que iniciou sem nenhuma pretensão política, a partir de 2005, 2006. Em 2014 foi que despertou essa questão da possibilidade de um mandato. Por quê? Porque você está ali no meio da pirâmide, né, da hierarquia da polícia, e observa que falta muito para você chegar a ter um poder de decisão maior como comandante-geral. Eu tinha um objetivo na vida militar de ser comandante-geral, mas vi essa dificuldade, essa distância muito grande. E para você ter uma atividade mais presente e que possa trabalhar mais essa bandeira, né, eu fui buscar essa questão da candidatura de deputado federal. Era questionado, né, por familiares, alguns amigos, imaginavam que não teria sucesso numa primeira candidatura na vida ser logo de deputado federal. Eu sempre perguntava, e por que não? Por que eu não posso ser deputado federal, mesmo não tendo sido vereador, deputado estadual? E isso me fez sempre ter aquela determinação de ganhar a eleição. Foi uma grande surpresa. A partir daí, você começa a ter outros horizontes, porque esse é o momento importante, eu diria assim, da minha vida pública como representante do povo no parlamento, de que você tem que ter um horizonte ampliado. E isso eu fiz questão de fazer. No primeiro momento, eu fiz logo o que era realmente necessário, que era trabalhar a bandeira da segurança pública, fui compor a Comissão de Segurança Pública e depois comecei a abrir o horizonte para outras atividades para conhecer também, como por exemplo a Comissão de Viação e Transporte, a Comissão da Agricultura, eu fiz parte da Comissão de Esporte, então são várias outras visões que você tem. E paralelo a isso, a gente tem também aquela vivência do mandato na prática, né? Que foi um outro momento importante na minha vida, que é exatamente ter aquela certeza ou aquela sensação do que você pôde fazer em prol das pessoas numa área que eu não imaginava atuar, que é a área da saúde. Então a saúde foi um grande desafio, uma grande realização na minha vida, porque você observar, por exemplo, o Hospital da Polícia Militar. Conversei com o diretor assim que eu assumi o mandato e fez a pergunta a ele, o que é que precisava no hospital para que a gente pudesse colaborar. E ele deu a ideia da criação da UTI. Então nós indicamos recursos para a construção daquela UTI do Hospital da Polícia Militar a partir do zero. Toda a parte de reforma, a parte de equipamentos, nós indicamos para a construção. E ela veio a funcionar exatamente no período mais triste da nossa sociedade, da nossa humanidade, que foi no período da pandemia. Então, a pandemia iniciou a inauguração, nós fizemos a inauguração da UTI da Polícia Militar utilizando máscara. E a partir daí também eu iniciei esse processo por entender que, por exemplo, né, Campo Maior, eu investi bastante em Campo Maior na área da saúde, e lá indiquei recursos para a construção da UTI de Campo Maior. E aí foi instalado, já depois da pandemia, e uma UTI infantil que ainda vai ser instalada lá. E hoje, qual a realidade de Campo Maior? Campo Maior está se tornando um polo de saúde em função dessa UTI. Por quê? Porque se instalam lá clínicas, outros hospitais, e para que possa fazer cirurgias de média e alta complexidade, precisa do suporte. E o suporte é a UTI. Então, se nós observarmos hoje a realidade da cidade de Campo Maior e da região, e vai ser um polo muito maior quando nós instalarmos na UTI infantil. Então, exemplo desse trabalho. Aqui na capital, nós tivemos a oportunidade de ser o deputado que mais indicou recursos para Teresina.
e principalmente na área da saúde, né? Se você observar o hospital infantil, lá tem recursos que nós indicamos para aquela reforma que hoje se tem uma referência, que é o hospital infantil, e antes praticamente não existia. Então indiquei para o HUT também, ações para o HGV, os hospitais de bairro, praticamente todos, eu indiquei recursos. Então é aquela coisa, né, de você ter feito essa área importante para a sociedade e agora ter condições de novamente colocar o nome à disposição, eu estou bastante tranquilo em dizer que tenho o que apresentar para a população em função daquilo que ela confiou em mim por 2 vezes e que terei condições sim de fazer muito mais em uma nova oportunidade. Então, eu não pensei nem 2 vezes em continuar candidato a deputado federal. A parte de infraestrutura, a gente tem aqui esse rebaixamento da ladeira do Uruguai, tive uma participação bastante efetiva ali naquele sonho das pessoas, meu também, porque passava e passo ali praticamente todos os dias, e a parte de infraestrutura, né? O único deputado que indicou recurso de bancada para a parte de asfalto. Nós asfaltamos mais de 200 ruas em Teresina, calçamento. Então, é assim, um trabalho que foi feito na capital, mas também nas cidades do nosso estado. Eu cheguei a atuar com recursos em mais de 115 municípios do nosso Hoje, estado. então, podemos dizer que metade do estado do Piauí teve recursos quando o senhor, ainda como deputado, né, indicou para esses municípios voltando para esse setor. Para você ter uma ideia, um município de Várzea Branca. Eu visitei semana passada o município, foi a primeira vez que eu fui lá, mas eu já tinha lá investido mais de 2 milhões de reais só na saúde. Então, só para ter uma ideia, né, do que eu me propus a fazer, de indicar recursos aonde eu não tinha andado, aonde eu não tinha liderança política, aonde eu não tinha nem voto, mas eu entendo que um deputado federal, na verdade, ele tem que trabalhar por todos os municípios do estado dele e pelo país, porque é federal, né? Todas as nossas ações, a repercussão é geral. Então, é nesse aspecto que eu fico muito à vontade para dizer que fiz esse trabalho em 115 municípios e o meu objetivo é chegar nos 224 municípios, ter lá um trabalho independente de qualquer situação. Há muito na parte política, né? Aquela coisa, se eu não tenho liderança, se eu não tenho voto em determinado município, eu não vou investir recursos. Eu penso diferente. O meu trabalho sempre foi em prol das pessoas. Não me interessa quem são as pessoas que estão recebendo aquele recurso. O importante é que ela vai receber e vai ser contemplada com um recurso federal indicado por mim. Isso é muito importante, porque, na verdade, uma das coisas que a gente mais vê no dia a dia da política são deputados estaduais, federais, que têm ou tinham pelo menos esse pensamento, né, Fábio? Não tenho votos, liderança em X cidade, eu não vou mandar recurso para essa cidade. Esse pensamento é um pensamento que traz totalmente o inverso, o oposto disso, né? Eu gostaria de saber, Fábio, como é que surgiu lá, já na sua adolescência, quando foi que surgiu esse sonho, esse desejo de iniciar na vida pública, em especial, né, na segurança pública? Bom, assim, eu tive um evento, né? Eu morava aqui no interior, aqui de Boa Hora, aqui no interior de Teresina, né? E aí lá só tinha até a 4ª série. Na 5ª série eu vim para Teresina, para a área urbana, né? Aqui no Liceu Arco Verde. E aí, estudando, uma coisa que foi pública na minha vida foi a minha parte escolar. Desde o primeiro momento que eu pisei numa escola para estudar, foi numa escola pública. E no último momento que eu tirei o meu pé de uma faculdade, foi numa faculdade pública. Então, todo esse processo foi de escolas públicas. E por isso que eu costumo reunir crianças, jovens, e contar a minha história e dizer, se eu conseguir, com muitas dificuldades, qualquer jovem também pode conseguir, basta que ele foque naquilo que ele quer. Então, em um evento que houve ali no Ginásio Verdão, com
uma apresentação do Exército Brasileiro, né? Lá o movimento chama-se Ordem Unida Sem Comando. Entra um pelotão lá e ele faz vários movimentos e sem nenhum comandante mandando fazer nada, só o pessoal mesmo já fazendo automaticamente. E ali me chamou a atenção, eu chorei, ninguém percebeu, mas eu chorei lá vendo aquele, eu acho que eu tinha lá meus 16, 17 anos. Então ali a admiração que eu iniciei pelo Exército, e a partir do Exército eu fui para a Polícia Militar. Mas havia naquele momento ali no Exército uma discriminação muito grande em relação à polícia. Tanto que era aberto, a graduação que você tivesse, ou posto no Exército, você podia entrar na Polícia Militar. E alguns não queriam entrar, quem era do Exército, por discriminar. Chamavam inclusive a Polícia Militar de samango. Eu não vou ser samango, né? E eu entrei na Polícia Militar nessa ida como cabo, que eu fui graduado no Exército, e entrei como cabo na Polícia Militar. E a partir daí eu comecei a entender que o serviço da Polícia Militar ele é muito assim, importante, muito fundamental para a sociedade. É um grande regulador, Bacana. na minha opinião. Isso é muito importante. Fábio Abreu, eu queria saber qual foi a influência na segurança pública que o senhor teve, como o senhor enxerga hoje, quais são os principais problemas do Piauí, ainda voltando para esse tema de segurança pública, que existem no estado do Piauí. Olha só, o principal tema, o principal problema, e eu vejo que ele está sendo enfrentado, e ele vai ter repercussões mais à frente altamente positivas, é a educação. Às vezes as pessoas querem induzir a população aquele discurso de que bandido bom é bandido morto, de que tem que matar e assim vai, mas pense como família de alguém que, por algum desvio de conduta, chegou no mundo da criminalidade. Então, é isso que eu sempre dizia, você não quer para si o que você não quer para os outros, né? Então, o que a gente observa? Por isso que eu sempre investi no Pelotão Mirim, que é uma pequena participação que nós tivemos e temos, né? Eu acompanho Esse foi um alguns dos seus projetos mais importantes que o senhor teve, chegamos né? a ter 18 mil crianças sendo atendidas. 18 mil crianças? 18 mil crianças. Então isso esse projeto... aqui... Não, aí era em todo o estado. Em todo o estado do Piauí. Quando eu assumi a Secretaria de Segurança, eu criei uma coordenadoria somente para tratar do Pelotão Mirim, dada a importância que eu dou a esse projeto. Então, agora, associado a essa ideia, eu vejo, quando eu digo que tem um projeto, que tem uma ação do governo do estado, do governador Rafael, é a questão da escola de tempo integral. As pessoas estão longe de saber qual será a repercussão desse projeto no futuro. Então, hoje, a gente já tem uma incidência muito positiva, mas futuramente nós vamos ter um resultado muito maior. Então, associado ao que nós entendemos que é necessário, essa parte de presença policial, a ostensividade, a inteligência, isso é fundamental. Mas, além disso, o objetivo nosso é exatamente, na minha opinião, é trabalhar essa parte preventiva, e ela passa exatamente pela escola de tempo integral. Isso é muito importante. Deputado, eu gostaria de saber, o senhor sendo eleito agora, nessa campanha de 2026, a gente está no período de pré-campanha, obviamente, né? Quais são as principais bandeiras que o senhor vai levantar sendo eleito agora nessas eleições de 2026? Olha, inevitavelmente a segurança pública ela jamais deixará de ser uma prioridade na minha vida política, né, na minha vida pública. Também porque eu vou ser policial militar até a morte, então não posso jamais negar essa bandeira. O que precisamos é melhorar algumas ações com relação à segurança pública, não somente na parte do que se refere a leis. Eu sou um defensor de que o que nós temos no conjunto atual de leis já dá para trabalhar muito bem essa questão, mas nós precisamos aperfeiçoar, até mesmo porque a sociedade ela evoluiu bastante. Então, o que se tem hoje de crime cibernético, o crime praticamente vai ser nessa seara.
e nós não temos uma lei, as leis atualizadas nesse aspecto. A questão do esclarecimento de alguns pontos, eu discordo muito dessa questão de que nós temos uma Constituição e a medida positiva, a avaliação positiva de um deputado é o maior número de propostas que ele coloca para modificar a Constituição. Isso é uma contradição muito grande, na minha opinião, porque nós temos países aí que só tem 7 artigos na Constituição, nós temos mais de 300, e a ideia assim, passada para a população é de que quanto mais propostas um deputado faz para mudar aquela Constituição, que hoje é uma coxa de retalho, mais atuante ele é. Por isso que a gente vê um Estado que é totalmente... criam, por qualquer motivo, problemas jurídicos, sobrecarregam a justiça, por uma série de possibilidades que tem, né, através dessa grande quantidade de leis. Mas a outra situação, exatamente pela vivência que eu tive durante esses mandatos, a questão da saúde. A saúde ela tem que ser uma prioridade e eu assim, entendi perfeitamente bem como funciona, como você pode investir na saúde para que melhore a vida das pessoas, principalmente de onde não tem aquelas grandes centros e as pessoas precisam daquela ajuda, principalmente a questão da saúde da família, aquela coisa da prevenção. Quando você consegue criar um sistema de prevenção eficiente, você não vai ter uma incidência grande de pessoas que adoecem e que terminam vindo para os grandes centros, sobrecarregam os grandes centros, em função de não ter sido prevenido. Então, eu acredito muito nessa parte da saúde como um grande objetivo de descentralizar as ações, como eu mostrei aqui, por exemplo, da UTI. Eu tinha a ideia de fazer uma UTI em Valença, porque também conseguiria não ter essa sobrecarga aqui em Teresina, da região sul do estado. É uma das minhas ideias também. E a área que, recentemente, essa é uma contradição em termos de realidades, né, em termos de observação, que é exatamente a agricultura, né? Você ter vivido a agricultura como agricultor e trabalhar ali na roça, a única visão que se tinha era que eu tinha que trabalhar o dia todo com meu pai e meu irmão, e no final observava a produção muito pouca. Mas era aquela... Mal dava para se alimentar. Mal dava, mas era aquela concepção. A forma de fazer o trabalho tinha que fazer, chama de brocar, né, a mata, depois queimar, depois encoivarar e depois cercar e plantar. Então, esse método era o único sabido por nós. E quando você vem para o outro lado, como secretário de uma pasta que trata exatamente da assistência técnica e da defesa agropecuária, você vê a outra realidade daquele processo que pode minimizar muito a realidade daqueles que ainda sobrevivem na agricultura. Bacana. Ou seja, você ter condições de tecnificar o campo, de entregar equipamentos que vá diminuir o esforço daquelas pessoas e aumenta a produção delas. Então essa é a grande visão que se tem. Eu já como deputado, eu indiquei muitos recursos, inclusive para Teresina, para um projeto que eu acho ele fantástico, ele precisa de ter força para que nós possamos ter uma outra realidade, que é a independência de produção, de consumo, né, de produtos ali do estado do Ceará, em Tianguá e Petrolina, que é o projeto Cinturão Verde. Desde o primeiro momento que eu defendo esse projeto, ele já existia quando eu assumi o mandato, mas eu investi muito recurso no que se refere a trator, caminhões, implementos, para potencializar o Cinturão Verde e nós termos os nossos mercados aqui sendo abastecidos pela produção do pequeno agricultor. Então essas bandeiras a gente defende, vai obviamente com uma visão mais aberta para outras ações, mas eu entendo que essas três, segurança, saúde, a questão da agricultura, envolvendo um grave problema do sul do nosso estado. Eu sempre falo assim que as pessoas do norte do estado não sabem o que é uma dificuldade com relação à água. E depois que eu assumi essa secretaria, lá tinha um programa, estava praticamente parado.
Eu observei o programa Água Doce e vi a importância daquele programa. Fui buscar mais recursos, que é a dessalinização. Você pega uma comunidade em que está lá sobrevivendo com o consumo de água salgada. Realmente. Os que não compram carro-pipa, né, água de carro-pipa, se sujeitam a beber aquela água. É exemplo de Paulistana. Paulistana, Queimada Nova, Queimada Jurema, Dom Inocêncio. Interessante na cidade de Várzea Branca, que o prefeito falando lá, que todo e qualquer poço que se cave lá, todos vão dar água salgada. Então, é algo assim impressionante, né? Várzea Branca não, Jurema, né, do Piauí. E aí eu fiquei observando como é que aquela população sobrevive. Ele sobrevive de um único poço, fora daquele raio, que tem água doce que abastece a cidade. E nós temos locais que nem na cidade, na área urbana, não tem. Caminhão-pipa, por exemplo, para uma pessoa que vai, uma dona de casa, um pai de família que vai fazer essa aquisição, porque precisa para sobreviver. Ele vai sair, né, a gente sabe, a gente que é da área de jornalismo, também publicidade, que nessas regiões são valores exorbitantes. Impressionante. Eu fui em Morro Cabeça no Tempo, né, numa ocorrência lá, já como secretário de segurança, e aí perguntando à população qual era a maior dificuldade deles, né, lá na cidade. Eles pensei que era a parte de infraestrutura, porque não havia nenhuma rua calçada, senão aqui é a água. A água, e aí eles foram falar, né, dentro do orçamento deles tem que ter o financeiro para comprar água. Então, que é uma outra realidade que deixa de acontecer quando nós levamos o água doce. O água doce, ele traz essa economia financeira para a família, traz saúde, porque quando nós vamos implantar o sistema, é feita uma coleta de informações e tudo, e a maioria das informações dão conta de que a população é doente com problema dos rins. Esse água doce já nasceu dentro da sua administração na SADA, não. ou ele já existia e o senhor ampliou esse campo da água? Tem uma ideia, nós triplicamos o que existiu em relação ao que já existia desde a criação do projeto. Então, o projeto, a partir de 2023, nós passamos de 27, de 21 unidades que existiam durante toda a história para 91. Então, nós criamos essa possibilidade de ampliar o sistema. Eu acredito que, no ritmo que nós estamos indo, nós vamos contemplar todas as áreas rurais desses municípios e vamos partir para algumas áreas urbanas, que tem área urbana que precisa da água, porque na verdade é uma água que fica lá, água mineral. Ela sai de uma realidade de uma água totalmente salgada e passa a ser uma água mineral. Um tratamento com membranas, um sistema que foi baseado inicialmente em Israel, mas hoje já existe empresas brasileiras que fazem essas membranas. Então é uma realidade que eu peço assim, digo assim, queria que cada um piauiense fosse lá presencialmente ver a realidade, né, de algo que era triste, algo que era ruim para a saúde das pessoas, e como nós deixamos lá para aquilo ali ser utilizado para o resto da vida das pessoas. Eu fiz uma pesquisa recente e de todos os sistemas, dos que foram instalados inicialmente, os que foram mais recentes, nenhum desses sistemas deixou de funcionar. Então, estão funcionando, digo, em relação ao poço, em relação à água do poço. Significa que acompanho. Então, é uma solução definitiva para aquele grave problema da população. Então, essa questão da resiliência climática, do enfrentamento, ou do convívio com a seca, também é uma das bandeiras que eu pretendo defender, principalmente na Câmara dos Deputados. Na questão do fomento também, voltando um pouco ainda para esse nosso assunto aqui da agricultura familiar, como que o senhor pretende executar políticas públicas ainda nesse sentido, voltado para a mulher do campo, para o homem do campo, questão de crédito, que a gente sabe que muitas dessas famílias não têm essa oportunidade de e esses equipamentos para que elas possam ampliar a produção delas. Sabe, Cleiton, assim, eu vejo
E aí faço muitas reuniões com o Banco do Nordeste, Banco do Brasil. E eu estava conversando com o governador Rafael com uma conclusão. Governador, nós temos aqui a solução muito próxima para grandes problemas de muitas pessoas no nosso estado. Apenas a redução da burocracia, que é demais no nosso país. E aí ele disse, não, mas essa burocracia dos bancos, a burocracia, ela já vem lá de cima. Eu digo, mas é um ser humano que pode tomar essa decisão. Vamos até esse ser humano e dizer para ele que se eu coloco hoje o CPF de qualquer pessoa, já sai praticamente todas as informações da vida daquela pessoa. Para quê que eu fico exigindo dele 27 formulários preenchidos à mão no mundo que nós estamos de tecnologia altamente avançada, absurdo. que não existe mais nem a necessidade do papel. E aí eu vejo assim, mas eu preciso da documentação. Documentação para quê? Se tem uma pessoa que está morando ali e que em 12 meses o que ela está fazendo ali de investimento, ela já vai poder fazer um outro, não fazer e cumprir com a obrigação dela. Então é algo assim que eu fico irritado quando eu vejo tanta burocracia para liberação de crédito. Nós temos um programa chamado Fomento Rural, e eu fiz essa observação ao ministro Wellington Dias, que exigia lá 3 formulários com 21 páginas para ser preenchido, algo que nós podemos pegar em qualquer banco de dados do governo, do estado, do governo federal e governo municipal. Então é algo assim que eu sempre digo, nós precisamos facilitar a vida das pessoas para que elas possam ter acesso a esses benefícios. Então o Fomento, por exemplo, é um projeto importantíssimo, que também já existia quando eu assumi a secretaria, que estava parado com 30 milhões de reais praticamente em caixa e que não era utilizado na gestão passada. Então, o que nós buscamos? Simplesmente movimentar as pessoas. No início tinha uma certa dificuldade, porque qualquer movimento que se faz com relação a um novo projeto que venha aparecer com crédito, com benefício, eles ficam muito com medo de perder o Bolsa Família, por exemplo. E um dos requisitos do Fomento Rural é ter Bolsa Família. Então, mas na verdade não se tem nada a ver, não perde o benefício, muito pelo contrário, vai complementar. E tanto que nós conseguimos colocar esse projeto. E é um ponto inicial, porque às vezes a gente vê muitas pessoas criticarem, né, de que o Bolsa Família, o Bolsa isso, Bolsa aquilo, é um prejuízo. Eu digo que ele é se não tiver um objetivo em troca daquilo. Se ele não exigir que a criança vá para a escola, se ele não exigir o rendimento da criança, que seja algo assim, sem nenhuma contrapartida da pessoa. E esses programas, eles preveem isso. O Fomento Rural, ele tem a contrapartida de ver a pessoa, fazer lá o projeto, é o nosso técnico que faz, ela é dividida em 2 parcelas. A primeira é depositada no cartão da pessoa, do Bolsa Família, mas o técnico vai atestar se ela fez lá o projeto até a metade, e depois é que ele, atestando isso, ela vai receber a segunda parcela. E é para projetos de criação de galinha, criação de porcos, criação de qualquer tipo, peixes. Então, o projeto sendo feito e bem executado, eu sempre faço questão de ir às reuniões, que é exatamente para pedir que as pessoas façam. Faça o projeto do jeito que você pediu para o técnico, do jeito que ele encaminhou para o ministério, faça aquele projeto e você vai mudar de vida. Primeiro vai fazer a sua alimentação, e o excesso você vai produzir, você vai vender aquilo, você vai criar aquele gosto pela atividade, compra do produto, ela é assegurada praticamente, nós temos várias compras governamentais que dão a garantia do que as pessoas da agricultura familiar produzir sejam vendidos. Então era um questionamento que se fazia, mas eu produzo e não tenho como vender. Hoje não, hoje eu observo isso, inclusive faço reuniões apresentando pessoas que podem comprar essa produção para merenda escolar, para o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, destinado
os Sim. CRAs, o CREAS. Então, são várias as possibilidades que essas pessoas têm de produzir e de vender. Deputado, nosso secretário Fábio Abreu, futuro deputado, né, pré-candidato a deputado do nosso Piauí. Eu queria perguntar para o senhor, o Piauí tem muitas potencialidades, mas dentro dessas potencialidades que o Piauí tem, quais o senhor poderia destacar que o senhor vai levantar essas bandeiras no sentido de levar o Piauí para tanto a nível nacional como internacional. A exemplo do nosso mel, exemplo do nosso caju, exemplo da soja que é produzida no Piauí. Quais dessas bandeiras o senhor pode destacar? Eu acho que você conseguir estabelecer... O governador, ele é muito assim, persistente, insistente num tema chamado cooperativa. Cooperativa, ela sendo muito organizada, se você observar o sul do país, é desenvolvido porque tem a tradição de cooperativas grandes. Então, se nós tivermos essa oportunidade, estamos trabalhando para isso, para que as cooperativas surjam com força no nosso estado, que os nossos produtores, eu tenho acompanhado, incentivado a cooperativa de leite aqui do nosso estado, que cria ali uma cadeia de produção, de sobrevivência de outras pessoas, em função do leite, né? Para se ter uma ideia, a produção de leite do nosso estado, ela só consegue produzir 10% do que é necessário. Então, 90% vem de outro estado. Isso é algo que a gente pode ver também como algo que ainda pode ser explorado. Dá para mudar essa Dá para mudar realidade. essa realidade. Para você ter uma ideia, né? O pessoal do leite, dos laticínios me procuraram para incentivar uma oferta de os depósitos, né, que fazem o armazenamento desse leite aqui na região que vai até Pernambuco, que é o percurso que o caminhão faz para pegar o leite lá em Pernambuco. E assim está sendo feito, já tem várias cidades que têm incentivado, os prefeitos compraram alguns equipamentos desses, resfriadores, e o caminhão, pelo que eu conversei com alguns laticínios, não chega mais ao estado do Pernambuco. Então ele faz um percurso, traz esse leite já produzido no nosso estado. E assim a gente entende que um incentivo às grandes cooperativas no estado do Piauí vai trazer desenvolvimento para o nosso estado. É interessante, é necessário, naquele primeiro momento, que haja ali uma participação do governo do estado, do governo federal, no sentido de potencializar e dar essa primeira ajuda para que a cooperativa possa seguir com suas próprias pernas, com suas próprias organizações. E a parte da pecuária, que eu acho que nós precisamos fortalecer mais ainda. Nós estamos com um programa chamado Piauí Mais Genética, que vai revolucionar a genética no nosso estado, e eu acredito muito que nós precisamos dessa visão e desse apoio parlamentar para que essas atividades sejam potencializadas e que nós possamos estar tendo no nosso estado grandes cooperativas que trazem, que alavancam o crescimento do estado do Piauí. E precisa, nesse caso, muito do apoio da bancada, principalmente de deputados. Muito bom, maravilha. Deputado, eu queria saber do senhor sobre esse novo eleitorado. Vamos para esse tema aqui. A gente tem um novo eleitor, a gente vive um tempo de inteligência artificial, computação quântica está vindo aí também. Então, esse eleitor que a gente tem na atualidade, ele é muito diferente do outro eleitorado que nós tivemos nas últimas eleições. Como é que o senhor busca fazer essa aproximação com esses possíveis eleitores, né, que a gente já está se aproximando dessa campanha em 2026? Eu vejo com muita preocupação algumas evoluções na política, né, e em relação ao desinteresse da juventude pela política, até mesmo pela história da imagem do político e da política ter sido bastante criticada. Mas se nós acompanharmos a realidade do dia a dia nosso,
não se faz nada, não se faz nada sem a política. Então, o que nós precisamos é escolher bons políticos. E o que eu observo é que nós temos, infelizmente, no nosso Congresso, políticos que não têm conteúdo nenhum, não tem nada a apresentar, a não ser pegar um celular e ficar ali fazendo, procurando likes, É o político procurando TikTok. TikTok. Aquilo ali vai ser um problema. Por quê? Porque ele não tem nada a apresentar para a melhoria da população brasileira e chegar a um ponto de que é necessário nós termos atividades práticas. Eu me preocupo muito, eu gosto muito, tenho um grande interesse em trabalhar com a juventude, mas daí eu ter que fazer esse comportamento é que eu dificilmente faria em termos de mudar a minha linha de ação por entender que a coisa da política ela é séria. Você precisa levar a política a sério. Nós precisamos mostrar para a nossa juventude que político ele tem que ter a linha ali de trabalho, de ação dele que venha a ser altamente positiva para a população. E só se faz isso com seriedade. Na minha opinião, a minha forma de fazer política é com seriedade, é mostrar para as pessoas a importância da política, a importância do político, e nós precisamos convencer o nosso jovem de que essa também deve ser a realidade que ele deve observar. É claro que nós precisamos acompanhar a evolução da sociedade, daí isso eu concordo muito em termos de atualização de leis, de projetos, de ações. A nossa juventude precisa ter esse apoio, porque o que era a realidade há um tempo atrás é totalmente diferente hoje. A minha realidade enquanto policial nunca foi de fazer um vídeo, estar me mostrando, porque não existia rede social, não existia o TikTok, e sempre foi nessa linha da seriedade. E sempre buscando contemplar a nossa juventude, que eu tenho uma grande preocupação com a juventude, para que nós possamos ter um futuro mais consolidado. E para isso eu repito, as coisas devem ser levadas a sério. Deputado, eu queria saber quais as lições, experiências que o senhor, como deputado, né, nesses 2 mandatos que o senhor teve, foram esses 2 primeiros mandatos como deputado federal, que o senhor leva, que o senhor traz com o senhor, consigo na sua trajetória, né, nesse momento. Bom, assim, é você ter a oportunidade de resolver problemas, né? De você ter a oportunidade ali, eu cito aqui o exemplo, né? Passar todo dia aqui nessa rotatória da ladeira do Uruguai e aí sonhar em resolver aquele problema, né? Porque qualquer cidadão que passa ali, uns por irritação, outros por ideias, mas não ter essa oportunidade. E eu tive essa oportunidade, então toda vez que eu passo eu me lembro ali do que eu tive essa gratidão de ter feito aquilo. Há um outro ponto que às vezes isso aí eu via muito, né, na própria polícia, né, que a gente falava, passava uma noite praticamente rondando determinado bairro, e aí pela manhã eu via às vezes alguém ligava para uma rádio e dizia aqui não anda polícia, não sei o que, não sei o que, é o soldado capitão. Nós passamos a noite naquelas ruas ali, naquele bairro, e a pessoa liga dizendo que mas não tem problema não, você tem a consciência de que fez, eu fiz, então o que importa é isso. Ela talvez não saiba, porque estava dormindo, e a gente estava fazendo ali, velando o sono dela, para ela dormir tranquila. Então, se ela não reconheceu ou não soube que nós passamos, mas a sua consciência ela é tranquila. Em alguns momentos a gente também passa isso na parte política, né? Às vezes as pessoas criticam determinadas situações em que você mesmo ali resolveu o problema. Eu lembro muito bem que foi uma vez no Hospital Getúlio Vargas, né, anunciar a indicação de 4 milhões de reais para melhorar o hospital. E aí vi algumas pessoas olhavam assim, criticando, não sei o quê, mas eu estou levando aqui um benefício para você, e o que eu observo é você, como diz a história, fechar a cara para quem está levando ali um benefício. Então, às vezes você fica assim,
mas é do ser humano, às vezes, não tem aquele conhecimento, ele não tinha, em tese, aquele conhecimento, mas é uma realidade que você, às vezes, fica a observar. Mas isso, nenhuma situação nem outra me faz mudar de ideia, me deixa triste, eu continuo com o meu ritmo, fiquei fora do mandato, não parei de trabalhar em nenhum momento, continuei a trabalhar, talvez até mais do que junto com o mandato, e muito mais ações também durante esse período fora, que é uma outra gratidão que eu tenho em relação à oportunidade de continuar fazendo muitas atividades fora do mandato em função do relacionamento que se teve durante esse período de vida pública, como secretário e como deputado. Então hoje eu inauguro obras aí praticamente todos os dias. Isso é algo que foi depois do mandato. Então eu tenho essa gratidão aos governadores, o governador Wellington Dias, quando governador, ao governador Rafael Fonteles agora como governador. Então é algo que a gente está trabalhando para continuar esse trabalho de fazer o bem para as pessoas sem observar quem. Isso é muito bom, maravilha. Fábio, eu queria saber, recentemente, nessa janela partidária, o senhor fez uma troca de partido, né? A senhora do PSD veio para o Republicanos, agora está no Republicanos. Como foi feito isso? Surgiu um convite da parte do Jadiel, de toda a equipe do Republicanos Piauí? Como é que aconteceu isso e como é que é a relação do Fábio Abreu também com o PSD? Bom, eu, desde o primeiro momento que me candidatei, eu queria iniciar o meu processo político e terminar no mesmo partido. Eu iniciei no PTB, o PTB já não existe mais, então é para você ter uma ideia do cenário político brasileiro, que precisa muito depurar essa questão partidária, e nós temos o mínimo possível de partidos existindo no Brasil. Reduziu bastante, mas ainda não o suficiente. E a partir de determinado momento, e a última eleição que concorri foi pelo PSD, não tinha essa ideia de sair do PSD. Mas uma movimentação que aconteceu, que foi exatamente a vinda do ex-governador Wilson Martins, ela mudou a realidade do partido, e a minha principalmente. Então fiz essa observação e vi que não tinha condições sequer de concorrer junto ali ao PSD. Então fiz essa comunicação ao presidente do partido, deputado Júlio César, o Georgiano, deputado Georgiano, de que no atual cenário a minha votação praticamente seria, não serviria dentro daquela composição. E eu não teria essa perspectiva de eleição. Por outro lado, fui conversar com o convidado também pelo deputado Jadiel, e aí dentro do que o deputado apresentou em termos de composição para 2026, há uma real perspectiva da eleição da segunda vaga. Então, dentro dessa perspectiva foi que eu tomei essa decisão. Mas antes disso, assim como eu fiz com o PSD e conversar com o presidente nacional, eu fui conversar com o presidente nacional do Republicano. Além dele, o deputado Marcos Pereira, o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara. E a partir dessa conversa, nós decidimos ir ao Republicanos a partir de abril, porque até lá eu ainda permaneço como suplente no PSD, e quando se abre a janela partidária, que é oficialmente o momento que pode haver a movimentação, eu estarei me filiando oficialmente ao Republicano. Isso é muito bom, é muito importante para qualquer político dentro da trajetória. Deputado, a gente quer saber, pessoal também do querido Piauí que está com a gente, sabe? O podcast é gravado, mas você sempre está aqui com a gente, aproveitando te pedir para seguir, não esquece de se inscrever e ativar as notificações da nova temporada de 2026. Fábio Abreu, eu queria saber de você quais são essa expectativa em números para esse momento agora
de 2026 e em relação à pré-campanha também, porque existe um movimento muito grande no Piauí. Eu não sei se você concorda comigo, deputado, mas se o senhor concorda, mas um movimento gigante. Eu tenho até dito por aí para alguns amigos da nossa área e outros políticos que eu nunca vi tanta concorrência, tanta, tanta concorrência mesmo, isso voltando tanto para a área de deputado estadual como federal dentro do nosso estado. O senhor acredita que o número para se chegar lá, como deputado federal efetivamente, o senhor vai ter esses apoios que o senhor já tem consolidados na urna quando efetivamente chegar às eleições? Veja só, diante do cenário que nós temos hoje, né, dos pré-candidatos, realmente é um fenômeno aí que, se for somar, precisa de eleitor para poder somar o que cada um disse que vai ter, né? Tem deputados que vai ter 200 mil, 300 mil votos, mas precisa primeiro fazer a campanha e convencer as pessoas de que ele tem condições realmente de tirar essa quantidade de votos. Se você observar, tem vários que dizem que tiram de 170, 180 mil votos, e eu sou da seguinte opinião, né? Nós precisamos primeiro apresentar quais são as propostas para a população vai fazer essa avaliação. Sabe-se, infelizmente, no nosso estado, na nossa região Nordeste, que o poder econômico ele é muito forte em relação ao voto, mas eu opto pelo lado daquilo que é apresentar proposta. O ser humano, o nosso eleitor, precisa ter ali como um objetivo votar em quem ele realmente entende que vai fazer algo por ele, e não vender um voto, que eu acho que isso é o mais assim, repugnante na vida do ser humano, é você vender um voto em função de uma vantagem ali que é temporária e depois não vai mais ter nenhuma atividade com aquele recurso, muito temporário, muito rápido, não vale a pena. Então eu vou pelo lado das propostas, e dentro dessa previsão eu tive uma oportunidade, duas oportunidades, de ser o mais votado em Teresina, e votação altamente expressiva, 62 mil votos na primeira eleição e 61.900 na segunda eleição. Então, Teresina tem muito essa questão do voto de opinião, e dentro desse aspecto é que eu tenho feito bastante divulgação, que talvez tenha sido esse o grande problema na minha eleição em 2022, de não ter divulgado para uma população que é altamente observadora do serviço que faz. Então, do serviço que eu fiz como deputado federal, eu não tive oportunidade de apresentar para a população de Teresina fatos como essas na saúde, na segurança, na parte de infraestrutura, então, e na agricultura familiar. Então, eu entendo e busco muito essa questão da conscientização do eleitor, principalmente o jovem, né, que precisa fazer essa avaliação da vida do candidato, e dentro dessa perspectiva nós estamos trabalhando muito modestamente, humildemente, buscando do que nós temos lá de projeção na composição do republicano, de 80 mil votos, já se faz a segunda vaga. O primeiro colocado, teoricamente, pode ser o deputado Jadiel, acima de 100 mil votos. Então, dentro desse cenário, eu prospecto que a gente consegue, sim, essa segunda vaga no republicano. Isso é muito bom. Deputado, eu gostaria de saber, ainda voltando um pouco aqui para a questão da SADA, existem políticas públicas voltadas para a mulher do campo? Sim. Quais são essas políticas que estão sendo aplicadas nesse momento? Veja só, muitas políticas que são apresentadas, né, e aí esse governo do presidente Lula ele tem muito esse foco, né, mulher, jovem, negro, nas comunidades tradicionais, quilombolas, ele sempre tem prioridades. E dentro dos programas nós temos um que é voltado só para a mulher, que é o chamado Fomento Mulher.
Então, e que ela mora no campo. O requisito é ser mulher, morar no campo e ser do Bolsa Família. Então, esse sistema ele tem como prioridade essas pessoas que precisam desse momento inicial para mudar a vida, para melhorar de vida. Nós iniciamos um governo em que o grande problema era tirar o Brasil do mapa da fome. Muitas pessoas passando fome. E às vezes pode parecer um discurso de que não existe, mas existe. Pessoa que não toma café, que não almoça, que faz no máximo uma alimentação das 3 principais diárias. Então, evoluiu muito. Por quê? Porque precisa sim dos programas iniciais, programas sociais, para que essas pessoas melhorem a sua vida. A partir daí, a ideia é que ela saia do Bolsa Família, que ela saia desses dependentes desses programas, com essas iniciativas. Então, o Fomento Rural Mulher é um exemplo. Nós vamos trabalhar 1.100 famílias, 1.100 pessoas que vão ter a oportunidade de participar do programa Fomento Mulher esse ano, em 2026, além de 2.000 que vão para o Fomento Geral, que aí é para homem, mulher e para outras atividades. No caso do Fomento Mulher, atividade agrícola, quintal produtivo. Então, são ações que nós estamos já fazendo os cadastros, já buscando as pessoas para que elas sejam beneficiadas com esse programa. Deputado, para finalizar, gostaria de saber que mensagem que o senhor gostaria de deixar para o povo do Piauí que acompanha o seu nome como pré-candidato a deputado federal agora em 2026. Primeiro, é um momento importante, política, eleições, é importante. Não vamos criar a ideia de que a política é o demônio, que a política é a política que resolve os problemas da sociedade. Então, nós precisamos, dentro dessa política, para representar essa política, bons políticos. Então, o que é necessário? A população faça uma avaliação da vida daqueles que já tiveram a oportunidade, como é o meu caso, se realmente teve essa efetividade. Eu falei aqui um muito pequeno quantidade de ações que eu tive como deputado. Então é por isso que eu digo, fico muito tranquilo em falar com a população e dizer que representei muito bem a população enquanto estive como deputado federal. As ações, elas estão disponíveis, qualquer um pode pesquisar e pode observar as principais ações nas principais cidades, e cidades que teoricamente não teriam as ações de um deputado em função daquela questão de muito pequena, vai investir, não vai ter retorno de voto. Eu não vi isso e sempre investi sem observar esse detalhe. Então, é isso que eu digo para a população. Façam uma avaliação, observem todo o trabalho que nós fizemos. Nós temos as nossas redes sociais que estão abertas, disponíveis para fazer qualquer pesquisa. Tem os meios de pesquisas nos canais oficiais, nos portais da transparência, que vão dizer exatamente isso que eu estou dizendo. Então, alguém que já fez, que apresentou e apresenta para a população, tem condições de dizer que vai fazer mais. Então, é isso, a mensagem que eu deixo para a população é de que nós temos condições, eu tenho condições sim, de mais uma vez representar o estado do Piauí e fazer muito mais do que já fiz, também pela experiência que adquiri durante o mandato e a experiência de gestor de pastas importantes na segurança. A gente fez um trabalho que tem repercussão hoje nacional. O início desse programa de recuperação de celular fui eu que criei lá na Secretaria de Segurança Pública. As unidades integradas também, nós tivemos a oportunidade de inaugurar a primeira UISP, que foi lá em Elesbão Veloso. Então, esse processo de a evolução da segurança, a gente tem essa participação, tem esse DNA. Falar em DNA também foi o último laboratório de estado, o último que não tinha laboratório de DNA era o Piauí, e eu tive o prazer de trazer esse laboratório para o nosso estado. E na parte da agricultura, a Emater, né, que foi a instituição que nós substituímos, ela estava destruída, praticamente abandonada, e hoje é uma das mais evoluídas pastas da gestão do governador Rafael. Então, mostra que esse trabalho de gestor
ele consegue trazer uma recuperação de instituições e mostra os resultados positivos a ver, principalmente agora na questão da SADA, nos principais programas. Então, essa experiência que nós temos hoje e que podemos apresentar para a população e, obviamente, fazer esse pedido a ela no que se refere ao reconhecimento desse trabalho. Bom, muito obrigado. Agradeço de coração por o senhor ter aceitado o nosso convite aqui para participar do nosso podcast do Querido Piauí. E você já sabe, é só se inscrever nos nossos canais, TikTok, Facebook, Instagram. Não se esquece de se inscrever no YouTube. Vem por aí muitos episódios incríveis. E também siga também todos os canais aí do nosso convidado, do Fábio Abreu. Muito obrigado e ficamos por aqui e até a próxima, gente.